Amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 3 do curso de WinDev Mobile 2024. Nesta aula número 3, vamos abordar a terceira parte da análise da IDE do WinDev Mobile. Vamos começar a abordar temas relacionados com a IDE quando um projeto está em execução. Até o presente momento, a nossa sequência de videoaulas abordou simplesmente os aspectos gerais da IDE. Agora nós vamos começar a trabalhar com projetos e mostrar como algumas configurações precisam ser realizadas quando estamos desenvolvendo um projeto. E como eu desenvolvo um projeto em WinDev Mobile? Primeiramente, eu preciso saber o que eu quero desenvolver. É a parte do projeto que se chama análise de sistema, ou ainda requisitos da aplicação. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é o escopo desse curso, mas vamos focar especificamente no WinDev. Então, para criar um projeto, eu vou acessar aqui Project e vou pegar aqui, ó, esse ícone aqui é o ícone do New, então New Project. Ele vai abrir uma janela para que eu defina o tipo de projeto que eu quero desenvolver com o WinDev Mobile. As opções existentes são Android or iOS Application, Universal Windows 10 App, SOAP ou Web Service REST, Component, que é um app reutilizável por vários outros projetos, Hard Pattern, que é um modelo de desenvolvimento, e um plano de ação. Então, essas são as tipificações do projeto que eu posso aplicar para o meu ambiente WinDev Mobile. Vou escolher aqui Android or iOS aplicação. Então, duplo clique aqui. Ele abre a segunda janela do assistente de criação de projeto. Eu posso escolher entre criar um projeto que tenha duas configurações. Android e iOS é o que se chama de cross-plataforma. Android only ou iOS only. Eu vou, para nesse nosso curso, eu vou criar um projeto apenas para Android. Vou dar um duplo clique aqui. Agora ele vai me solicitar qual o tipo de dispositivo em que o projeto irá rodar. Então, você pode criar uma aplicação para telefones e tablets, somente para telefones ou somente para tablets. Vamos criar um projeto que seja tanto para telefones como para tablets. Agora, o assistente de projeto me mostra o tipo de estilo que eu vou usar no meu projeto. Então, eu vou escolher entre os vários existentes aqui um tipo de estilo. Vou escolher aqui o estilo Material Design Red. Poderia escolher qualquer outro. Faço um duplo clique aqui. Agora eu vou dar o nome para o meu projeto. Então, informações gerais, eu vou chamar ele de Boleto Fácil. Esse aplicativo vai ficar dentro da pasta de My Projects Boleto Fácil, ou em outro, como a gente já viu nas configurações. Então, vou mudar aqui, ó. Vou escolher aqui dentro da minha pasta Softwares. Eu tenho a minha pasta de desenvolvedor que se chama Júlio. Tá? Dentro dessa pasta, então, eu vou criar o meu projeto.
selecionar aqui, ó, locação, julho. Só que eu quero ainda que ele fique na pasta boleto fácil. Boleto underline fácil. Tá? Agora eu vou continuar com o meu projeto. Vou finalizar. Nesse momento, a IDE faz as definições do meu projeto para aquela pasta que eu escolhi e se abre uma janela com os diversos elementos do meu projeto. Então, eu posso criar uma nova janela, um novo relatório, nova consulta SQL, um novo conjunto de códigos, uma nova query, um workshop, uma arquitetura, uma automação. Por enquanto, eu vou apenas criar uma janela simples aqui, ó. Então, vou criar uma janela em branco e vou chamar essa janela de acesso. Automaticamente, o Windev Mobile coloca o nome dessa janela como o em acesso e ela foi salva o arquivo com a extensão wdw, que é a extensão de cada janela do meu projeto, dentro do caminho que eu indiquei, e Júlio Boleto Fácil, Windev Acesso wdw. Você pode criar também dentro de My Project Mobile, o lugar que você desejar. Vou dar um OK. Uma janela vazia foi criada. Então, acesso ou em acesso é um elemento do meu projeto. Vou clicar em salvar aqui e vou fechar aqui a área da janela. Aqui no que a gente chama de dashboard ou painel de controle, estão os elementos do meu projeto. Então, eu tenho aqui o projeto em si, o nome do projeto, o tipo de configuração é Android. Se eu quiser, eu posso adicionar esse projeto ao Source Code Manager. E cada painel desses vai ter alguma indicação. Aqui, análise. Por enquanto, meu projeto não usa nenhuma análise. Então, a análise é um repositório de banco de dados. Elementos são cada elemento do meu projeto. Então, aqui eu tenho a janela, uma janela. Source Code Manager, não tenho nada, mas eu posso adicionar o meu projeto. Do lado direito aqui, eu tenho o que se chama de Project Explorer. Tá? Então, aqui estão os elementos do meu projeto. Tá? Aqui eu posso fazer buscas. Tá? Como só tenho um, ele vai abrir só um. E todas essas janelas são configuráveis. Agora que temos um projeto em andamento, nós podemos fazer algumas configurações relativas ao projeto. Notem que o único elemento disponível no presente é esta janela. Mas agora nós temos outras configurações que fazem parte do nosso projeto. Então, aqui na aba Project, tá? Eu tenho diversas configurações. Então, aqui, essa é a parte para gerar o meu projeto, aqui para fazer uma geração múltipla, aqui é o patch, para você criar um patch, setup procedure, entre outras coisas. Aqui nós temos a descrição do nosso projeto. Então, dentro da aba Projeto, no grupo Description, nós vamos ver as principais propriedades do nosso projeto. Vamos criar em Description aqui.
Então, primeiro projeto, o nome dele é Boleto Fácil. O diretório que ele vai ficar armazenado é na pasta E do meu servidor de desenvolvimento, Júlio Boleto Fácil. Posso descrever esse meu projeto. Então, vou descrever assim: gerenciamento de boletos. Diretório de tarefas é esse aqui. Informação a respeito da configuração atual. Então, cada configuração do projeto é usada para definir um tipo de geração. Opções adicionais podem ser definidas nas opções da configuração corrente. Então, aqui nós temos a configuração atual. Vamos clicar nesse botão. Então, temos aqui, configurações gerais. É uma aplicação Android, tipo aplicação Android. Em plataforma Description, eu posso escolher os tipos de execução. Tá? O diretório de geração é esse. Então, vai ser gerado na pasta EZ. Aqui, ações que serão realizadas antes da geração. Posso definir ações aqui. Tá? E ações que serão após a geração. Então, posso definir aqui também. Vou deixar tudo no padrão por enquanto. Aí, quem é a primeira janela? Eu posso definir isso lá no Projeto Explorer. Tá? Então, primeira janela para telefones e primeira janela para tablets, tá? Porque eu trabalho com duas configurações aqui. Aí eu posso definir aqui no grupo Android, aplicar material design theme para controles nativos do tipo info, error e dialog win. São janelas de diálogo que o nosso sistema vai utilizar. O dispositivo pode ter uma barra com uma largura de 56 pixels. Tá? Então, vou dar um OK aqui. Então, essas são as configurações gerais. Em plataforma Description, eu escolho aqui qual o tipo de dispositivo que eu usar. Então, vou usar uma configuração para o telefone baseado no Google Pixel 6a, mas posso escolher entre os vários que existem aqui. Basta que eu escolha qual deles eu quero usar. Também para os tablets, eu vou usar o Samsung Galaxy Tab A7 Lite, mas posso escolher um outro aqui entre os vários existentes. Posso adicionar uma outra plataforma aqui, basta que eu escolha e defina. Tem várias funcionalidades que eu posso definir. A plataforma seria o tipo de dispositivo. Então, quando eu quero adicionar uma nova plataforma, não uma funcionalidade, eu posso escolher aqui, por exemplo, quero desenvolver para um dispositivo Zebra, um coletor de dados, para o Xiaomi, enfim, os vários que estão aqui com as respectivas resoluções de tela aqui. Escolheu, o seu projeto passa a ser desenvolvido em cima dessa plataforma escolhida. O segundo item do nosso projeto é análise. Desde a versão 2024, um projeto pode ser configurado para trabalhar com mais de uma análise. Então, eu posso criar uma análise ou adicionar uma análise existente ou ainda importar uma análise a partir do Source Code Manager. Por enquanto eu não vou criar análise, vamos voltar isso aqui na próxima aula. Aqui as linguagens.
Então, em que linguagem eu vou definir o meu projeto? Então, o meu projeto vai trabalhar com a adição do português do Brasil. Tá? E eu vou remover a outra linguagem que eu tenho aqui, que é o inglês. Tá? Então, vou fazer a remoção do inglês aqui. Delete. E agora o meu projeto ficou somente com o inglês. Observe que se apareceu o número 1 aqui, indicando que é a linguagem principal do meu projeto. Quando eu defino a linguagem, várias configurações são adicionadas automaticamente ao meu projeto. Por exemplo, como será o formato dos números do meu projeto? Então, ele utiliza as configurações definidas pelo sistema operacional da linguagem. Ou você pode marcar aqui, ó, usar os seguintes parâmetros. Qual que é o separador decimal, qual que é o separador de milhares e qual que é o formato de números negativos. É claro que se você fizer alguma definição errada, pode usar o botão Restore Default Values. Vamos usar aqui o formato do sistema operacional. E aqui embaixo ele dá um exemplo de como esses dados serão tratados. Moeda. Como que ele vai representar as moedas? Então, com real e cifrão. Tá? Mas, naturalmente, você pode alterar esses valores. Vamos deixar pelo padrão aqui. Formato de hora. Então, como que será o formato de hora que ele usar? Usar as configurações definidas pelo sistema operacional. Ou o que você escolher aqui, hora, minuto, segundo, etc. Tá? Como será um formato de data? Então, pelo sistema operacional ou pelo formato que você definir. Formato de duração, então, dia, hora, minuto, segundo. E aqui você tem algumas configurações definidas especificamente para o projeto. Então, você pode definir aqui as unidades dos arquivos, tamanho dos arquivos, tipo de configuração, pode ser ENCE ou pode ser default, TF8, a linguagem dos parâmetros para a Unicode é o português do Brasil. E se você tiver uma ferramenta de tradução, que se chama nome da ferramenta de tradução.wdm, você pode traduzir a interface do seu aplicativo em tempo de execução. Nós, da P12 Informática, desenvolvemos juntamente com uma parceria com o desenvolvedor do Windev no Brasil, distribuidor, um arquivo chamado brasil.wdm, onde a gente personalizou as principais mensagens e menus AF de cada sistema. Feitas essas definições, você confirma. E aqui você pode marcar, selecione automaticamente a linguagem do sistema quando inicia a aplicação. Se você marcar isso aqui, ele vai fazer a seleção automaticamente ao iniciar a sua aplicação. Aí você vai confirmar que você alterou e o projeto automaticamente vai rodar naquela linguagem que você selecionou, conforme as definições que você fez. Em estilo, você pode mudar o estilo, né? Então, nós escolhemos esse estilo aqui, mas você pode usar uma configuração para as caixas de mensagem info, yes, confirm em Dialog System Window. Quando você faz isso, ele cria um componente interno que permite você configurar. Então, vou marcar aqui, tá? Aqui você pode alterar o tema automaticamente.
eu não vou usar, vou deixar o meu tema padrão, e onde ficam os estilos. Então, fica dentro da minha pasta de projeto, no arquivo boletofácil.sti. Aqui as configurações do SM, que por enquanto não vamos usar. Algumas opções do meu projeto, veja que estamos trabalhando com o projeto agora, não são as definições gerais. Tá? Então aqui, vamos observar aqui, vamos subir a janela. Então, pergunta pela localização dos novos elementos do projeto, se é para gerar todas as configurações no diretório Z, que não é recomendado para um projeto que tem diversas configurações, que não é o nosso caso. Incluir novos elementos somente na versão da configuração atual. Agrupar todas as aplicações da Private Story correspondente, veremos isso mais tarde. Qual que é o formato que vamos salvar? Nós podemos salvar no formato binário nativo ou em texto. Vamos usar o formato binário nativo. Lembrando que toda aplicação desenvolvida com o Windows Mobile é, afinal, um arquivo Java. Tá? Desenvolvimento de sincronização. Então, sincroniza as templates durante a geração. Imagina que você está fazendo um projeto e alterou o template. Automaticamente, ao ser marcado esse checkbox, todas as janelas que usam aquele projeto de template serão atualizadas por ele. Desenvolvimento em modo estrito. Então, em modo estrito, um desenvolvedor não pode modificar um elemento do tipo código, classe, window, como padrão. Então, mas se você deseja que possa, você marca esse checkbox. No grupo Code Style, você mostra automaticamente os prefixos das variáveis. Então, cada coisa que você faz lá no desenvolvimento tem um prefixo. Ele vem com um padrão standard, mas você pode personalizar. Tá? Então, se você marcar aqui, você pode criar um arquivo com a extensão CDP. Então, para criar um Code Style, você pode usar esse aqui ou editar o existente. Então, para cada elemento do projeto, ele tem um estilo de código. Quando você cria uma query, ela automaticamente recebe o prefixo QRY underline. Quando se cria um relatório, automaticamente ele recebe o prefixo RPT underline. E assim, uma window recebe o prefixo win e os vários elementos. E você pode alterar isso. Então, esses são os elementos do projeto. Aqui os controles de janela. Quando você cria uma caption, ela vai ser definida com STC underline. Se você for criar um botão, ele vai vir automaticamente com BTN underline. E se for criar uma célula, ele vem automaticamente com o prefixo cell, for um gráfico com chart, e assim para os vários elementos. Aqui as definições para page controls, para aplicações web, relatórios, como é que vai ser os relatórios, quais são os prefixos dos elementos, os tipos de variáveis. Tá? Então, quando você cria uma variável string, ele vai colocar um S na frente. Tá? Se você for criar uma variável boolean, ele vai colocar um B na frente. For criar um buffer e assim por diante. Então, é por isso que, às vezes, lá no editor de código, você escreve assim, escreve o nome de variável campo. Automaticamente, quando você escreve que é string, ele coloca esse campo. Se você vai criar uma variável do tipo inteiro, ele vai criar
com o prefixo numérico e assim por diante. O escopo das variáveis, então, quando ela é um membro, ela recebe o prefixo MG. Quando ela é variável global, ela recebe um prefixo G. E assim por diante. Então, quando é uma variável local, também tem as suas propriedades. Feito isso, você definiu, então, os códigos de estilos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com as definições da configuração do projeto. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.